Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, podcast sobre os bastidores do poder mineiro aqui no Jornal Estado de Minas. Nessa edição de hoje, do dia 29 de novembro, eu, Bernardo Stilac, apresento e estou aqui acompanhado das minhas colegas de editoria de política, a repórter Alessandra Mello. Tudo jóia, Alessandra? Tudo bem, prazer, obrigada. E a Larissa Figueiredo. Bom dia, tudo bem, Bernardo? As duas estão aqui hoje para poder falar de matérias importantes que elas assinam no Jornal Estado de Minas ao longo da semana, e esse é o objetivo do nosso programa, trazer ali um balanço, né, sobre o que foi a política mineira ao longo dos últimos dias e também projetar as discussões das próximas semanas. Fazendo uma rápida escalada para você que nos ouve e também nos assiste no YouTube do portal UAI, a gente vai falar no primeiro bloco sobre a Assembleia. A Assembleia teve uma semana agitada nesse fim de ano, com a aprovação do IPSENG, um projeto que está há muito tempo tramitando em primeiro turno, um projeto também de alterações no IPVA, já pronto para ser votado em plenário, e uma matéria especial do nosso núcleo de dados aqui do Estado de Minas, mostrando a influência da Assembleia e dos deputados na eleição para prefeito aqui em Minas Gerais, com o repasse de verbas das emendas especiais, as chamadas emendas PIX. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre Câmara Municipal. A Câmara Municipal teve a tramitação do projeto de reforma administrativa do prefeito Fuad Noman avançando e já ficando pronto para votação em plenário no segundo turno. A gente vai falar também sobre a entrevista que fizemos essa semana neste mesmo estúdio com Wagner Ferreira, vereador reeleito pelo PV, que é da base do Fuad, é também do bloco de esquerda e acabou liberando aqui para a gente um pouco de como é que está a situação sobre a votação do aumento salarial dos vereadores. A Alessandra foi atrás depois que ouviu, conversou com alguns vereadores e a gente vai trazer aqui para vocês como é que está essa conversa dentro do Legislativo Municipal. E no terceiro bloco vamos falar um pouco sobre o governo estadual, o executivo, mais especificamente na área da cultura. A Larissa está aqui porque fez uma matéria importante ao longo dessa semana que teve muita repercussão com a possível perda de verba por uma perda de prazo dentro da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado de Minas Gerais e que pode acabar atrapalhando muito a vida de alguns projetos culturais ao redor do Estado, e também para poder falar sobre a matéria que saiu na quinta-feira, mostrando que uma verba de quase R$ 1 bilhão foi destinada a shows em pequenas cidades aqui do estado de Minas Gerais. Bom, essa é a nossa programação do dia e, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco para poder falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E vamos para o primeiro tema, falar sobre IPSENG, que é até uma brincadeira aqui na redação, né, Alessandra, dos editores, perguntando se hoje está em pauta do IPSENG, porque desde abril, quando esse projeto foi protocolado e começou a tramitar na Assembleia, é um tema recorrente porque é sempre muito atravancado, né, a tramitação do projeto de alteração na arrecadação do IPSENG na Assembleia Legislativa, com a bancada de oposição fazendo uma obstrução ferrenha do projeto e dessa vez não conseguiu o seu objetivo, né? Nesta semana, enfim, para o governo do governador Romeu Zema, o projeto que altera a contribuição ao Instituto de Previdência do Servidor foi aprovado em primeiro turno, né, Alessandra? Você que acompanhou bastante também outras sessões dentro da Assembleia, sabe que esse é um dos temas mais quentes entre a oposição e a base governista na Assembleia Legislativa. É isso mesmo, é um embate muito grande, né? A oposição, o Bloco Democracia e Luta, mais alguns deputados que não fazem parte do bloco, mas tem como pauta a defesa do servidor público, são contra essa proposta que começou a tramitar em abril desse ano, começou a tramitar conjuntamente com um projeto também que altera as alíquotas de contribuição do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, mas com uma tramitação conjunta dos dois projetos estava muito difícil. O governador Zema, por uma estratégia, resolveu primeiro tramitar o IPSENG, né, porque a categoria menos sensível que o IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, né, um grupo que tem aí feito uma oposição ao governador, às entidades de classe principalmente, com manifestações na rua. Então, primeiro o governo resolveu tramitar o IPSENG, para depois, posteriormente, fazer a discussão sobre o IPSM, que aumenta a alíquota que o militar vai pagar e diminui a contribuição, a contrapartida do governo. Então, finalmente, foi aprovado essa semana, em primeiro turno, o projeto de lei do IPSENG, com muita reclamação, né,
do bloco de oposição sobre a alegação de que o projeto onera demais o servidor e onera o servidor idoso, porque além de aumentar os tetos de contribuição, o piso e o teto de contribuição, porque todo servidor paga um piso e um teto de contribuição e paga mais uma alíquota proporcional ao seu salário. E o servidor com mais de 60 anos, que é o quem mais usa o IPSENG, dados do próprio IPSENG apresentados numa audiência pública feita pela deputada Beatriz Cerqueira, apontam que quem mais usa o IPSENG hoje são os servidores aposentados e acima de 60 anos. Então, essa categoria vai ter que pagar mais. Então, uma das grandes críticas ao projeto é que está onerando um trabalhador que já está na aposentadoria, já está no fim de uma carreira de contribuição, de anos de contribuição ao Estado, e é quem mais precisa e geralmente quem ganha menos, né? Então, essa é uma das críticas. Mas acredito que, apesar da oposição, né, Bernardo, o projeto tramita agora até o ano, termina aprovado em primeiro e segundo turno, porque existia até uma discussão que a base do governador estava desconexa, que talvez ele tivesse dificuldade pós-eleição, mas não foi o que se viu no placar de votação. Ele conseguiu aprovar o IPSENG com, salvo engano, parece que deu 43 votos, 41 a 20. 41 a 20, né? Parece que 2 anunciaram o voto, depois não saiu no placar. Então, mostra aí que esse discurso de que a base do governador não está muito coesa não procede. Foram 43 votos favoráveis à aprovação dessa proposta, que além de aumentar a alíquota do aposentado, aumentar o teto de contribuição e o piso de contribuição, ela também taxa os dependentes que não eram taxados, vende imóveis do IPSENG. Então, tem toda essa discussão, mas acho que vai vingar e passar o IPSENG em segundo turno. É uma grande demonstração de força, né, Alessandra? Só para a gente deixar o ouvinte a par do que muda nesse projeto, como a Alessandra já disse, mas trazendo os números, né? Ele mantém a contribuição em 3,2%, mas aumenta em 1,2% a contribuição desse servidor com 60 anos ou mais. Ele eleva também o piso da contribuição de R$ 33,00 para R$ 60,00, e o teto de 275 para 500. Então, é uma alteração bastante significativa. E é um projeto que, como a gente já falou, passou por vários problemas de tramitação ao longo das comissões, teve dificuldade em ser levado para o plenário, foi, em alguns momentos, ali colocado em segundo plano pelo governo do Estado para a tramitação de outros projetos que pareciam mais importantes e também mais viáveis, né, como a adesão ao regime de recuperação fiscal aprovado em primeiro turno, como o reajuste salarial aos servidores, que também passou por muitas críticas porque foi um reajuste abaixo do índice de inflação para os servidores do Estado. Inicialmente, depois o governador fez ele fica abaixo dos 2 anos, né? Do INPC do ano foi corrigido. Isso, né? O governo queria... O INPC de 23 foi concedido, não foi concedido o INPC para trás, né? Que era uma demanda dos servidores. Os servidores queriam em torno de 11%, que é as perdas inflacionárias dos 2 anos em que não houve reajuste. O governo do Estado inicialmente tinha proposto cerca de 3%, que era abaixo da inflação de cada um dos anos separado. E depois voltou atrás e concedeu pelo menos a inflação de um dos anos, o que também não foi visto como satisfatório, mas já foi melhor, né? Já foi tratado como uma vitória, de certa forma, do bloco de oposição. Mas a questão aqui agora do IPSENG, como a Alessandra já projetou, deve ser aprovado em segundo turno ainda esse ano. Você teve lá, se não me engano, no dia 13, né, que foram 5 horas de obstrução, né, Alessandra? Foi, a oposição fez uma obstrução enorme e fez também esse processo de obstrução na tramitação dentro das comissões, mas tentando sensibilizar os pares da importância de, pelo menos, você fazer alguns ajustes no processo, né, no projeto, na tramitação do projeto. Uma das grandes críticas é que não houve diálogo, o governo segundo a oposição, não abriu diálogo para nada, assim, não flexibilizou 1 milímetro na discussão dessa proposta, que foi também uma discussão um pouco atabalhoada. O governo apresentou os cálculos pós-tramitação do projeto nas comissões, não apresentou posteriormente. Há uma discussão se ele poderia ser feito em forma de projeto de lei ou em forma de projeto de lei complementar, que exige um quórum maior. O fato é que a oposição gastou muito tempo lá numa crítica ao governador, inclusive se aproveitando dessa
essa dificuldade, né? O governador Zema tem uma dificuldade de lidar com o servidor público, né? Eu acho que ela é notória. Ele já deu declarações contrárias ao servidor público, que gerou reclamação, crítica. Acho que a visão do governador um pouco de que o servidor público não trabalha, o servidor público é cheio de mordomias, né? Então tem sempre essa discussão, a oposição usou muito disso também, chegou até a pensar em sair todo mundo do plenário e deixar para votação no plenário só os favoráveis ao projeto para ficar patente para o eleitor, para o servidor público, quem são as pessoas, mas nada disso adiantou e foi, agora, em primeiro turno, com essa votação, mais uma vitória do governador Romeu Zema dentro da Assembleia. Essa discussão de que ele está com problema lá, mais uma vez, não se comprovou, porque ele tem conseguido passar essas pautas impopulares dentro do parlamento. Agora, eu acho que o próximo desafio que vai chegar é o projeto do IPSM, porque o IPSM também é servidor público, mas é uma categoria mais sensível, né? Todos os governadores, não só o Zema, mas no Brasil inteiro, têm dificuldade e um certo receio de lidar com a polícia militar. Lembrando até um histórico que tem a ver aqui com Minas Gerais, né, que foi a greve da Polícia Militar em 97, que ela começou em função de insatisfação da categoria com os baixos salários, acabou com a troca de tiros, para quem não se lembra, uma troca de tiros do lado do Palácio da Liberdade, que vitimou um cabo, Cabo Valério, foi morto pelos pares, ninguém sabe de onde, acho que de onde partiu o tiro, mas ele foi assassinado, né, morto a tiro. No Copom, na sede do Copom, no Palácio da Liberdade, do lado do Palácio da Liberdade. Então, toda essa movimentação da Polícia Militar sempre causa aos governadores, e o governador Zema não é diferente, é mais sensível, né? Um medo de um movimento dessa categoria, que é uma categoria armada, e que fez, né, Bernardo? Você também cobriu, a gente cobriu ao longo desse ano e também ao longo do ano passado, muitas manifestações contra o governador por parte da polícia militar. Ainda a polícia não conseguiu se organizar numa manifestação que realmente fizesse uma pressão contra o governador, mas há sempre uma ameaça. São vários anos de insatisfação das forças de segurança de uma forma geral, principalmente por conta de uma promessa feita pelo Zema de reajuste salarial escalonado, que chegaria à recomposição dos quase 40%, cerca de 40%, que a categoria pede nos salários. O Zema acabou não cumprindo com 2/3 dessas parcelas para poder reajustar o salário. E a questão do IPSM vai ser outra questão muito impopular com essa classe específica, especificamente bombeiros e policiais, né, porque trata sobre os militares. Lembrando que, inclusive, na última edição deste podcast, a gente falou sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que entendeu que o governo não poderia se adequar a uma legislação federal que tratava sobre a contribuição dos servidores aumentada de 8% para 10,5% ao Fundo de Previdência Militar e uma redução, uma não contribuição patronal. O Estado não contribuía mais com o serviço de previdência. O TCE disse que isso não valeria, o Estado deveria seguir a lei estadual, que determina 8% de contribuição para o servidor e 16% de contribuição para o Estado. A partir de dezembro, o governo vai voltar a pagar esse Instituto de Previdência de acordo com a lei estadual. E, conversando com o Sargento Rodrigues, que inclusive é oriundo dessas manifestações de 97 da polícia, né, e desde 98 é eleito deputado estadual em Minas Gerais e é a voz mais importante dessa categoria dentro da Assembleia, ele disse que talvez essa decisão do TCE obrigue o governo do Estado a voltar à carga com um pouco mais de força no projeto do IPSM. Porque agora o governo vai voltar a ter que desembolsar um dinheiro significativo para o Fundo de Previdência dos militares. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, já que o governo Zema vai vencendo meio que aos trancos e barrancos, mas vai tendo vitórias dentro da Assembleia e tem pela frente projetos importantíssimos, né, Alessandra? A gente estava lembrando outro dia na redação, agora tem privatização da CEMIG, privatização da Copasa, que vem atrelado a um projeto de emenda à Constituição que retira o referendo popular que é necessário para que essas empresas sejam privatizadas. Existe o projeto do próprio IPSM, existe o projeto de criação de uma agência reguladora das privatizações de estradas estaduais,
Existe o projeto da entrega da gestão hospitalar para iniciativa privada. Exatamente. O próprio projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, que já foi aprovado em primeiro turno, mas ainda não foi definitivamente votado pela Assembleia. Então, assim, a gente pode prever um 2025 com o governador Romeu Zema tendo que destacar ali muito do tempo dele, ou pelo menos mandando os seus soldados ali, né, o Gustavo Valadares, o Marcelo Aro, o próprio Matheus Simões, que é o vice-governador, para gastar muita saliva com o pessoal na Assembleia, porque o governo vai precisar aprovar projetos muito importantes. Bom, para a gente finalizar esse assunto de Assembleia, vamos falar sobre um tema que não diz especificamente a participação, a votação dos deputados, mas foi capa do nosso jornal de domingo, uma matéria assinada pelo Gabriel Ronan, que é do núcleo de dados aqui do nosso jornal Estado de Minas, esteve aqui com a gente, inclusive, na última edição do podcast, para poder falar de uma matéria dele, e ele voltou a fazer uma matéria muito interessante, né? Na edição passada falamos sobre encarceramento em massa em Minas Gerais. Convido quem não ouviu e quem não leu a matéria também a ler, porque realmente é uma forma de tratar o tema muito mais profunda do que a gente costuma ver. Mas convido também a ver aqui sobre a reeleição com auxílio do PIX, que até está entre aspas aqui na nossa matéria, né, Alessandro? Porque depois, o balanço final das eleições municipais pelo Brasil foi um balanço de um altíssimo índice recorde de reeleições, de prefeitos reeleitos. E muito disso foi atrelado ao orçamento do Congresso Nacional ter uma quantidade gigantesca de emendas parlamentares, essas emendas PIX, onde não há necessidade de determinar para onde vai exatamente o dinheiro, que acabou favorecendo as prefeituras em cargo, né, em exercício, que recebem dinheiro dos deputados e conseguem ali melhorar a própria gestão, fazer obras importantes. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, chamava o orçamento secreto, refutava o nome orçamento secreto para chamar ele de orçamento municipalista, que diz muito, né? Ele falava, olha, os deputados conhecem as próprias bases, então, mais do que qualquer ministro, ele é mais adequado a ter uma parcela muito grande de dinheiro para repassar as próprias bases. E isso acontece também dentro da Assembleia Legislativa, com valor menor, é óbvio, mas os deputados estaduais passam muito dinheiro para as cidades onde eles conseguem votos, e isso refletiu em reeleições. A gente traz aqui na matéria do Gabriel Ronan, foram cerca de 700 milhões em emendas PIX, e das 20 cidades que tiveram maior quantidade de repasses, em só 2 não houve reeleição, ou pelo menos a eleição do candidato que era apoiado pelo atual prefeito, que por já está 2 mandatos no cargo, não poderia concorrer novamente. Isso diz muito, né, Alessandra? Mostra que existe uma capilaridade desse tipo de serviço. O deputado ajuda o prefeito, e isso quase sempre se configura em reeleição. Na verdade, a gente vê os municípios muito sobrecarregados, né, de atribuições e pouco recurso, então essas emendas elas são muito importantes. E elas chegam diretamente nos cofres da prefeitura sem nenhum tipo de carimbo. Então, se antes o prefeito tinha que pedir uma emenda para comprar uma ambulância, para reformar um posto de saúde, para construir uma escola com uma destinação específica, com a emenda PIX, cai no caixa da prefeitura e ele aplica da maneira que ele achar melhor. Então, isso dá uma liberalidade muito grande para o chefe do executivo manobrar esses recursos parlamentares. Então, acredito que isso seja, sim, aí e os números estão comprovando, um auxílio muito grande para fazer a reeleição. As emendas PIX, inclusive, são discutidas. A sua transparência, a sua legalidade é um tema que tem sido tratado, né? O Brasil, historicamente, sempre teve muito problema com emenda parlamentar. A gente for remontar os anos 2000, e principalmente depois que o orçamento passou a ser impositivo, né? Parte das emendas tem que ser pagas, porque antes o governo poderia pagar ou não. O Congresso Nacional aprovou a obrigatoriedade do cumprimento das emendas parlamentares, isso acabou refletindo em todas as casas legislativas. Hoje, quase todos os parlamentos brasileiros aprovaram as emendas obrigatórias. Então, a gente sempre teve, historicamente, muito problema com a emenda parlamentar. A gente já teve escândalos nacionais no Brasil de venda de emenda parlamentar. O deputado indicava uma emenda parlamentar para a sua prefeitura, ela já ia carimbada. Só lembrar, a gente teve problema com emenda parlamentar para compra de ambulância, a máfia do sanguessuga, quem não se lembra desse escândalo nacional.
operação da Polícia Federal com prisão de prefeito pelo Brasil inteiro, principalmente em Minas Gerais, porque teve uma época que todos os escândalos com emenda parlamentar, eles passavam principalmente por Minas Gerais, às vezes começavam aqui e espraiavam pelo Brasil afora, mas a gente historicamente sempre teve uma presença, infelizmente, muito marcante nesses desvios de emenda parlamentar. Obviamente não estou dizendo que todas as emendas estão com desvio, mas a gente sabe que sempre foi um problema. As emendas sanguessuga, as emendas para festas, né, que também eram emendas parlamentares para que prefeitos realizassem festas no interior do Brasil inteiro, também teve muito problema. A gente teve também problema com emendas para obras de saneamento, Operação João de Barro, da Polícia Federal. Então, só aqui estou lembrando aqui de cabeça, 3 operações da Polícia Federal envolvendo desvio de emendas parlamentares, quando elas eram carimbadas. Então, sem o carimbo, não há um controle, é meio frouxo aí essa aplicação. Mas, para o prefeito, ajuda bastante a reeleição, porque ele aplica da maneira que ele achar melhor, né? Sem um carimbo para nada. A grande discussão é essa, né? Você retira um grau muito alto de transparência de para onde esse recurso deveria ser investido, e com isso você dificulta muito a fiscalização de se ele foi investido da forma correta, para onde foi esse dinheiro. Isso dificulta, inclusive, o nosso trabalho, né? O trabalho jornalístico. A gente vai puxar ali para onde foi esse dinheiro. O parlamentar destinou milhões para tal cidade, mas não sabe se foi para a construção de uma escola, se foi para a construção de uma estrada. E a questão é que realmente ajuda muito. A matéria ela é bem completa, ela trata dessas 20 cidades que mais receberam, e com alguns pormenores, né? Por exemplo, em 9 dessas 20 cidades, quase metade, portanto, as vitórias dos prefeitos atuais ou dos candidatos aliados ao prefeito atual foram de mais de 70% dos votos. É uma goleada, de né? quase 100%, né? Isso, tem esse caso 95, anedótico quase, né? Que é tratado na matéria. Novamente convido a todos a ler o texto, porque é bastante interessante perceber isso. Ecos ainda, né, da eleição municipal que já passou, mas a gente vai agora assentando, vendo o que aconteceu de fato. Trago aqui, só para a gente fechar esse assunto e passar para o segundo bloco, uma aspa do cientista político e professor da SPM, o Paulo Ramires, que escreve aqui na matéria do Gabriel Ronan, que fala um pouco sobre como as emendas PIX acabam ajudando na manutenção de um poder oligárquico, principalmente em cidades pequenas. Aquela coisa da política brasileira muito tradicional, né? Quase arcaica. Ele diz o seguinte: existe uma forte articulação entre os deputados e as prefeituras por essas verbas de gabinete. Isso tem um maior efeito em cidades pequenas, onde as obras públicas são mais evidentes e perceptíveis pela população. No fim das contas, essa articulação só fortalece os partidos de centro, que têm o maior número de parlamentares. Essas emendas reforçam o poder oligárquico de alguns prefeitos e de seus grupos políticos. É a análise que o cientista político traz aqui na matéria, o que você pode conferir na edição de domingo do Estado de Minas, e também está no nosso site am.com.br. Vamos partir agora para o segundo bloco, gente, para poder falar um pouco sobre Câmara Municipal de Belo Horizonte, um tema importante e que está, talvez assim, com o relógio correndo ainda mais que o da Assembleia, com certeza mais que o da Assembleia, porque a gente está falando de fim, não só de ano, mas fim de legislatura. Tem 18 vereadores ali, por exemplo, que a partir de janeiro não vão estar ocupando mais a sua cadeira por conta dessa renovação de cerca de 40%, 43% da Câmara Municipal. Vamos falar primeiro sobre o projetos importantes que tramitaram na Câmara ao longo dessa semana nas comissões. Um deles é o projeto que retira a tributação das empresas de ônibus aqui em Belo Horizonte. A Larissa fez essa matéria. Avançou esse projeto, né? Deve ser votado ainda esse ano. Vai ser votado em primeiro turno ainda esse ano. O que aconteceu? O líder de governo, né, na Câmara, o Bruno Miranda, ele pediu essa semana para que fosse votado conjuntamente aí, entre 3 comissões, para que o projeto pudesse avançar mais rápido para ser votado em primeiro turno ainda esse ano. E o que diz esse texto? É o seguinte: quer retirar a tributação das empresas de ônibus sobre o imposto do serviço de qualquer natureza, né? Não é isso? Isso, ISSQN, esse mesmo.
E aí o texto ele foi aprovado nas comissões com algumas emendas, né? Os parlamentares, eles levaram adiante o projeto, autorizaram essa tramitação, desde que os subsídios, né, fossem reduzidos. Isso aí é um ponto. Aí eles falaram, olha, tudo bem, a gente aprova, mas os subsídios para essas empresas eles têm que ser reduzidos, e eles também pediram por mais transparência nesse projeto. E aí eles solicitaram que trimestralmente as empresas de ônibus fizessem relatórios, entregassem relatórios à Secretaria Municipal de Fazenda, explicando como que essa isenção beneficiou e contribuiu para a redução do subsídio mesmo. Porque, lembrando, né, nos últimos anos a Câmara tem aprovado um valor que a Prefeitura, e no último, com certeza no último, não lembro se no anterior também, a própria Câmara arca com uma parte desse valor, de um subsídio pago às empresas, principalmente para não refletir num aumento tão grande da passagem, né, Larissa? Isso. A alegação da Prefeitura é que retirar esse imposto e esse ISQN das empresas de ônibus teria que pagar menos valor de subsídio. E equilibrar o valor da passagem, né? Controlar essa questão do valor da passagem, porque a Câmara discorda que o valor do subsídio permaneça, né? Essa porcentagem que eles pagam aí permaneça a mesma, um valor alto, inclusive, e que também seja retirado esse imposto. Tem que ser uma coisa ou outra, equilibrado ali, pelo que os parlamentares pontuaram e pediram também por mais transparência no projeto. Perfeito. Só sobre tramitação de projetos nas comissões, esse é um assunto que a gente vai trazer provavelmente na próxima edição com bastante detalhamento, que é a lei orçamentária anual, que está pronta para ser votada no plenário. Teve milhares, isso não é uma hipérbole, né? Milhares de emendas apresentadas nas comissões, e já está pronta para ir a plenário em primeiro turno. E está pronta também para ir a plenário em segundo turno a reforma administrativa do FUAD-Noman. Uma tramitação até acelerada diante do que a base de esquerda, a base progressista da Câmara prometeu, que não deixaria esse projeto avançar rapidamente em segundo turno se não tivesse uma reunião com o FUAD. Aconteceu que durante essa semana toda o prefeito reeleito ficou internado. Ele teve dores nas pernas no sábado e acabou precisando de ter uma internação. Ontem, na quinta-feira, ele enfim teve alta. Um processo que foi muito fechado ali de informações pela prefeitura. Não tivemos grandes detalhes sobre os motivos dessa internação, mas ontem uma nota do Hospital Mater Dei, onde ele estava, disse que foi realmente o próprio FUAD disse, né, que foi uma sequela do tratamento que ele teve contra um câncer que ocorreu durante todo o ano, inclusive durante a campanha eleitoral. E realmente acabou acarretando nessas dores nas pernas do prefeito. E ele agora teve alta. Vamos ver se, de fato, a bancada de esquerda vai ter essa reunião tão decantada, né, tão planejada para poder discutir alguns pontos, principalmente o ponto da PBH ativos, que a gente até conversou com o Wagner Ferreira aqui, né, Alessandra? O prefeito não pôde fazer essas reuniões, mas vamos ver se ela vai acontecer antes da votação em segundo turno. Eu acho que o prefeito tem pressa de tramitar a reforma ainda nessa legislatura, porque na próxima legislatura ele talvez tenha mais dificuldade, né? A oposição ao prefeito, né? Principalmente a bancada do PL, que disputou a eleição com o candidato Bruno Engler, deputado estadual, e perdeu, está fazendo oposição à proposta de reforma, alegando gasto, alegando que ela cria despesa dentro do orçamento que não poderia acontecer, e nesse ano, né, para o ano que vem, e acionou a justiça também contra o projeto. Então, para o prefeito é melhor aprovar a reforma agora, que essa bancada mais radical de oposição a ele não está dentro do parlamento, né? A gente tem que lembrar que hoje a bancada do PL tem 2 votos, inclusive o Cláudio do Mundo Novo votou contra, foi um dos pouquíssimos, né, dos 4 votos contrários no primeiro turno a esse projeto, e somaria ele a bancada do Novo, que tem 3 vereadores, todos eles reeleitos. Para o ano que vem, a bancada do PL triplica, vai para 6. Somado ao Novo, aí já seriam 9 vereadores, já seria uma dificuldade. Mas, sobre o que você já falou, Alessandra, os vereadores eleitos pelo PL, que ainda não tomaram posse, inclusive acionaram a justiça, né, contra esse projeto de reforma administrativa do FUAD.
que tem aí de barulho, o que eles alegam, o que tem de efetividade nisso, Larissa, você que fez a matéria. Mas, de qualquer forma, já é um prenúncio, um trailer ali, para a gente ter um gostinho do que vai ser a Câmara no ano que vem, né? Eles já nem tomaram posse, mas já estão aí intervindo num tema de fundamental importância, tanto para o Executivo, tanto para o Legislativo de Belo Horizonte. Com certeza, né? É uma oposição antecipada, a gente está no finalzinho do ano, janeiro está logo ali, mas eles já começaram a fazer essa oposição forte ao prefeito Fouad. Na terça-feira, né, os vereadores eleitos Vili, Uner Augusto, Pablo Almeida e o sargento Jalisson, todos do PL, eles protocolaram na Justiça um pedido de ação popular, né, para anular a tramitação da reforma administrativa do prefeito Fouad. E aí eles alegaram que o prefeito não poderia, né, mexer dessa forma no orçamento, fazer essa reforma tão grande, faltando aí menos de 180 dias, né, como eles alegaram pela legislação vigente, para que troque a legislatura. Então, eles alegaram ser algo inconstitucional. A gente procurou a prefeitura disse que ainda não foi notificada e também não deu mais detalhes sobre como que recebeu isso, se esse pedido ele tem valor aí, e aí a gente segue acompanhando, né? Entre as alegações, né, eles falaram sobre isso também, que eles ainda não tomaram posse, mas estão com esse sentimento de impotência diante da reforma tramitando e avançando cada vez mais aí na Câmara. Lembrando que essa é uma das críticas, eles englobam ali duas críticas do Partido Novo a essa reforma administrativa, que foi a bancada partidária, com mais voz contrária ao projeto de reforma administrativa, justamente por esses dois pontos, né? Um deles é a alegação da Fernanda Altoé, do Braulio Lari, da Marcela Trópia, os três vereadores do Novo, de que, como se trata de uma reforma para ser iniciada nessa nova legislatura, deveria ser também avaliada por uma nova legislatura, portanto, pelos vereadores que vão compor a Câmara a partir de 2025. E o outro ponto seria de um aumento nos gastos. A Prefeitura vai criar 4 novas secretarias, 2 novas coordenadorias, vai subdividir a Regional Centro-Sul entre a Regional Centro-Sul e a Regional do Hipercentro, portanto, aumentando aí, pelo menos de forma, né, institucional, pelo menos no papel, a máquina pública, mas a Prefeitura diz que esse custo de 50 milhões anuais, que seriam o custo dessa nova estrutura, e o crédito suplementar de 2 bilhões, ele seria, na verdade, uma autorização da Câmara para que o orçamento fosse realocado. Então, as estruturas que já estão hoje em outras secretarias, elas passariam a compor, não sei, a Sumob, por exemplo, passaria a compor a nova Secretaria de Mobilidade Urbana, e que seria uma autorização do Legislativo para a realocação da verba. E o que a oposição diz que não, que seria um dinheiro a mais, né, Alessandra? Na verdade, a Justiça, a gente não costuma muito intervir em decisões legislativas. Eu não me lembro aqui, de pronto, nenhuma vez que a Justiça mandou voltar um projeto, mandou encerrar uma tramitação. Então, eu acredito que isso vai ser mais barulho do que efetivamente tenha sucesso, né? Porque a Prefeitura tem essa justificativa, que ela vai realocar, então estaria dentro dentro do que é permitido pela legislação. Criar despesa pós 6 meses, não está criando despesa pós os 180 dias, ela está realocando recursos que já existem. Então, acho que vai ser mais um barulho, né? Mas não deixa de ser aí, como você já falou, um thriller, né, do que virá pela frente com a nova legislatura. Eles estão no papel deles, né? Porque eles ainda não assumiram, mas tem o eleitorado, mostram ali que estão trabalhando e, principalmente, criam um argumento para que no próximo ano, caso já exista essa nova estrutura, e se vir a ser comprovado realmente um aumento de gasto, falar, olha, eu já tentei barrar isso lá atrás, quando eu nem tinha poder, eu nem era empossado, mas estava aqui fazendo a minha oposição, como a Larissa disse, né? É uma oposição antecipada para poder marcar lugar, né? E o Fouad, ele já demonstrou que ele quer dialogar com essa bancada do PL, né? Ele se reuniu com os vereadores eleitos no mês passado, e aí teve uma confusão lá, que parece que saiu uma notícia falsa na imprensa falando que
o Fuad teria proibido os vereadores do PL de irem até a Câmara, e o Fuad fez questão de chamá-los até lá e falar que, olha, não tem nada disso, são muito bem-vindos, e propor mesmo esse diálogo com eles abertamente. Foi um café da manhã lá na prefeitura, na sede. E aí, após isso, eu conversei um pouco com o Pablo Almeida, né? E ele disse que não faria oposição por oposição à prefeitura, que eles iam continuar sendo ali uma oposição, mas que também estavam abertos ao diálogo. Agora a gente tem que ver se isso vai se concretizar, né? Porque já começou assim, muito quente. Vamos ver o que sai das redes e vai para o parlamento, né? Porque até então, Vili, Pablo e o Sargento Jalisson, mas principalmente Vili e Pablo, eles foram... O Vili é o mais votado da história de Belo Horizonte. O Pablo, perdão. Mas são figuras muito ligadas, inclusive, à comunicação desses dois próceres do bolsonarismo mineiro, né? O Bruno Engler, no caso do Vili, e o Nicolas Ferreira, no caso do Pablo. Então, eles têm essa atuação de rede social, de falar, de causar barulho. Agora, eles vão ter, a partir do ano que vem, a oportunidade de mostrar se toda esse show se configura, de fato, na prática, dentro do parlamento. De novo, cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Bom, vamos continuar com o tema de Câmara Municipal para poder falar dessa manchete aqui de quarta-feira. Vereadores discutem aumento de salário. Fora de toda essa tramitação dos projetos que, quando você entra lá no site da Câmara Municipal e pode ver o que está tramitando, em qual comissão está, se já foi votado em primeiro turno no plenário, existe a discussão de bastidor. E a discussão de bastidor que está movimentando a Câmara também ao longo dessas últimas semanas e precisa ser discutida até o final do ano, né, Alessandra? É o aumento do próprio salário dos vereadores. Nessa edição de quarta-feira, a gente traz também a entrevista com Wagner Ferreira, vereador reeleito pelo PV, e um dos temas que ele abordou, e depois a gente apurou um pouco mais a fundo durante a tarde para trazer essa matéria, é a discussão que existe ali no bastidor e existe na mesa diretora da Câmara Municipal sobre o aumento do salário, que precisa ser votado esse ano, né, Alessandra? Na verdade, enquanto o trabalhador discute a redução da jornada, o fim da jornada de escala de trabalho 6x1, né, trabalha 6 dias na semana e folga 1, quiçá muitas vezes nem no domingo, os vereadores estão discutindo o aumento salarial deles, que os vencimentos hoje são de 18,4 mil e podem chegar, conforme a discussão de bastidor, em R$25 mil, né? Passar de 18 para 25 mil. O Parlamento Mineiro, o Parlamento Municipal tem pressa, porque a legislação só permite que você altere o salário na legislatura anterior. Então, o vereador eleito não pode aumentar durante o mandato dele o próprio salário. Tem sentido, né? Tem lógica essa determinação legal, né? Esse impedimento. Mas há uma dificuldade para a tramitação desse projeto dentro da Câmara Municipal. Ainda não há projeto apresentado, há uma discussão na mesa diretora para que o projeto de resolução, esse tipo de proposta é um projeto de resolução, não tramita em 2 turnos, tramita em turno único, forma-se uma comissão especial, a comissão analisa, parecer favorável, vai para o plenário, vota em turno único. Esse projeto e não precisa de sanção do prefeito. É, isso mesmo. Esse projeto ele não existe ainda, porque para que ele passe a tramitar o projeto de resolução, é preciso o apoio de 4 dos 6 integrantes da mesa diretora. Hoje em dia, a mesa diretora não tem maioria para essa proposta, né? O atual presidente, Gabriel Azevedo, já disse nos bastidores que é contra. A Marcela Trópia já disse que é contra, então aí dos 6 já tem 2 contrários. A mesa precisa conseguir o apoio dos outros 4 que não se manifestaram publicamente, mas acredito que não tenha facilidade, porque senão o projeto já estava tramitando. Mas também não é problema, porque qualquer coisa, se houver um consenso, o projeto é apresentado, a Câmara convoca uma reunião extraordinária e até, se for preciso, até o dia 30 de dezembro, eles aprovam essa pauta. A discussão que existe aí, um pouco o parecer da Câmara, isso está dentro de uma legalidade, porque há um entendimento, a nota da Procuradoria da Câmara diz que há um entendimento do TJ em que esse tipo de projeto só pode ser feito antes das eleições, para que o vereador, já sabendo se vai ser reeleito, não trabalhe lá dentro para aumentar o próprio salário. Então, veremos aí se os vereadores conseguirão passar os seus vencimentos de 18,4 para 25, que é o valor desejado que está sendo discutido no bastidor.
Pelo que a gente ouviu também, né, Alessandra, da mesa diretora, quem está se movimentando ali para poder checar a temperatura, né, conversar com os vereadores, é o Juliano Lopes, que é o único nome destacado para a eleição da presidência da Câmara, que já conta com o apoio de mais da metade do quórum ali para poder ser eleito a partir da próxima legislatura, a partir do dia 1º de janeiro. Não deixa de ser também um primeiro ato do Juliano conversando ali, né, como quem vai tomar as decisões, que deve acontecer a partir do ano que vem, né, Ju? Na verdade, já fica até uma boa, pauta de campanha, né? Campanha dele, a eleição para a presidência da Câmara Municipal, não deixa de ser um ato de campanha. Ele, inclusive, tem procurado o Juliano Lopes, os vereadores, para tratar desse assunto. Até os que não fazem parte da mesa diretora, ele tem procurado, dizendo que tem essa proposta, que está tentando tramitar, né? E, obviamente, alguns são mais... Acredito eu que a maioria que esteja lá, né, seja favorável, à aprovação dessa proposta, né, dessa elevação de vencimento. Lembrando que essa formação da Câmara terá, né, a partir do ano que vem, a menor renovação desde 2012 na Câmara Municipal. São 23 vereadores reeleitos, portanto, só 18 novatos. Esses 23, como você falou, tem esse entendimento, né, de que deveriam ter sido discutida essa questão antes da eleição, porque agora esses 23 já sabem que vão estar no ano que vem, estariam, portanto, legislando sobre o próprio salário, o que não é possível dentro da lei mesmo, a lei crua, né? Como você já mesmo antecipou, você não pode aumentar o próprio salário durante a legislatura vigente, mas se você já sabe que vai estar lá e aumenta o salário, você sabe que é o seu salário a partir do ano que vem, né? Que está recebendo esse aumento. O que a gente conversou com o Wagner, só para a gente fechar esse assunto, o que ele diz é que ele, como um representante sindical, acha que é sempre justa a recomposição inflacionária, né? E como a gente está falando de 4 anos, é uma recomposição bastante significativa. E o que a gente falou com o Wagner também, só para falar do Juliano Lopes, ele é o candidato único, é um candidato que tem o apoio do Wagner Ferreira, que é base governista e é também a parte da bancada de esquerda, que a partir do ano que vem terá 9 representantes dentro da Câmara Municipal. E ele disse que o Juliano Lopes já está se movimentando para poder tentar trazer a bancada de esquerda para o apoio dele também, para a esquerda ter papel dentro da mesa diretora. Aí a gente vê, entre os parlamentares progressistas que vão compor a próxima legislatura, essa diferenciação que você até perguntou para o Wagner, né, Alessandro? Existe o Bruno Pedralva, do PT, falando que, tudo bem, a gente pode compor o grupo ali do Juliano Lopes desde que exista uma proporcionalidade em relação à representação da mesa diretora. Nós somos 9, o PT tem 4, né? Nós de esquerda somos 9, o PT tem 4. Então a gente quer participar, ter os cargos relativos ao nosso peso dentro da Câmara Municipal. Fora isso, a gente não aceita. A gente tem dentro do próprio PT o Pedro Rousseff, que foi a pergunta que você fez ao Wagner, que já é mais radical, disse, não, se a gente estiver num grupo que tem vereador do PL, eu não entro, que é o caso do grupo de apoio ao Juliano Lopes, que tem os 6 nomes do PL. E agora o Wagner, sendo um terceiro discurso da bancada progressista, que fala, olha, eu entendo o Pedro Rousseff, mas na minha visão não vale a pena a gente não querer compor com o PL e aí acabar perdendo um espaço na mesa diretora. Eu acho que a gente tem que estar lá de qualquer jeito, nem que seja fazendo parte de um grupo, mas se a gente perder esse espaço é menos uma possibilidade de discussão. Acho que esse foi um tema interessante da entrevista que a gente fez com o vereador, né, Alessandra? Na verdade, a presença da esquerda na mesa diretora, na defesa do vereador, é porque a mesa diretora tem poder. Ela tem poder de pautar o que vai acontecer dentro do legislativo, né? O poder maior, obviamente, está concentrado na mão do presidente, é ele quem faz a pauta, mas a mesa diretora tem também uma responsabilidade nesse quesito e uma influência. Então, a defesa dele é nesse sentido, né? De poder ter mais presença e poder tramitar, talvez, com maior facilidade, as pautas dessa bancada, né? Que cresceu, né? Que cresceu em relação... a da próxima legislatura cresceu, com o aumento de alguns vereadores, o que dá lá uma margem de manobra numa Câmara que tem se formado cada dia mais conservadora em Belo Horizonte, um poderzinho maior, né? Um espaço aí para manobrar suas propostas. Perfeito. Bom, vamos então ao terceiro bloco para poder falar sobre um outro tema, um tema que é relacionado à cultura, mas que tem tudo a ver com a nossa
Discussão aqui política. E aí agora a estrela do bloco é a Larissa, que fez as matérias que movimentaram a Secretaria de Estado de Cultura ao longo dessa semana. Informação exclusiva. Informação exclusiva nossa aqui. Vamos chamar a Larissa para poder falar, porque existe a chance de alguns projetos importantes, projetos culturais, que estavam ali esperando receber um dinheirinho do governo do estado e que podem ficar a ver navios por uma questão meramente burocrática, me parece uma grande atrapalhada, né, da secretaria, que perdeu o prazo. Essa matéria aqui é assinada pela Larissa na nossa edição de terça-feira, dia 26, mas que repercutiu ao longo de toda a semana. Larissa, conta pra gente como é que é isso aqui. Tem um valor de 22,5 milhões de reais que seria investido em projetos e que parte significativa dele pode não ir parar nas mãos de quem gere essas organizações culturais ao longo do estado. É isso, Bernardo. O orçamento, né, para esses editais de fomento à cultura, são 11 editais que começaram a ser publicados em agosto desse ano. E aí, esses editais, eles ficam sujeitos às inscrições, tem todo um processo burocrático, que começa nas inscrições, passa por uma avaliação, né, de pareceristas da cultura, e aí essas pessoas avaliam os projetos inscritos, né, e depois disso tem uma publicação dos resultados, uma publicação preliminar, depois passa por uma publicação final. Por fim, os projetos aprovados são habilitados, né? Tem que abrir uma conta no banco, enviar uma documentação, tem todo esse trâmite burocrático aí. E, por fim, esse dinheiro chega nas mãos dessas pessoas, esses gestores, esses agentes culturais de Minas Gerais que foram aprovados nos projetos para dividir aí esses 22 milhões de reais. Porém, teve uma certa confusão aí envolvendo o fim da execução orçamentária, né? Basicamente, a Secretaria de Estado de Cultura alegou que estava trabalhando com o prazo de fazer todos esses pagamentos até 26 de dezembro. Porém, pelo que me passaram, né, eu conversei com a subsecretária de Cultura, Natália Larsen, na segunda-feira, e ela me contou o seguinte, que o setor, né, ali de fomento foi pego de surpresa porque o governador, Romeu Zema, publicou um decreto encerrando a execução orçamentária hoje, né, na sexta-feira, dia 29. Então, o Estado não pode mais fazer gastos, não pode mais empenhar essas verbas. Portanto, desses 22,5 milhões que estavam disponíveis para os 11 editais, somente 5 milhões iam ser pagos. Conseguiriam chegar aí nas mãos de quem foi aprovado, quem participou desses editais. Dos 11 editais, então, esses 5 milhões, eles dizem respeito a 2 editais. E aí, posteriormente, a subsecretária foi à Assembleia prestar esclarecimentos e ela falou que esse cenário poderia ser diferente, que eles estavam correndo com os prazos para tentar pagar o maior número de editais possíveis, mas a informação que a gente tem é que 2 editais serão pagos, com certeza, que conseguiram ser executados, e dentro desses 2 editais, 5 milhões. Ou seja, então aí mais ou menos 17 milhões se perdem aí, voltam para o tesouro do governo e podem ter um impacto significativo no orçamento da cultura para o ano que vem. E o Leônidas, inclusive, na sua matéria, né, o Leônidas Oliveira, o secretário de Cultura, ele fala que vai tentar correr atrás, mas a gente não conseguiu entender muito bem como, né, Larissa? Pelo que me informaram, né, pelo que a subsecretária conversou comigo, isso foi na segunda-feira agora, o secretário ele estava correndo atrás de dialogar com o governador, mas realmente como isso vai ser feito, como que essa perda, né, desse prazo não vai impactar o orçamento do ano que vem, eu também não sei te responder, Bernardo. Eu acho incrível que o governo publique um decreto encerrando antes do prazo o orçamento e as secretarias previamente não tenham sido comunicadas disso. Eu acho assim, uma coisa que tem falha aí, alguma explicação a respeito que a secretaria está dando, não sei, a gente talvez tenha que, nós repórteres, se debruçar sobre isso, porque pode ter pego de surpresa também outras pastas, não só a Secretaria de Cultura, se realmente isso aconteceu, porque você antecipa o encerramento do ano fiscal,
e pega de surpresa uma pasta importante? Porque a cultura, gente, é um setor que movimenta muitos recursos no Estado. E, inclusive, a Secretaria tem feito muita campanha para fora de Minas Gerais, mostrando as belezas culturais de Minas Gerais. E aí o setor que trabalha na cultura vai perder esse recurso, que pode até parecer pequeno, face ao montante do orçamento do Estado, mas quem trabalha com cultura sabe muito bem a dificuldade que é obter esse financiamento. E a importância da cultura, para além da geração de emprego, para a importância da cultura como uma coisa, um direito do cidadão. O cidadão tem direito à cultura, tem direito à arte, à música, à literatura, né? Isso é um direito constitucional que tem que ser garantido pelo Estado. Então, eu acho estranho que isso tenha acontecido, né? É muito... Ela estava falando, a gente até se olhou aqui, né? A Secretaria do Estado foi pega de surpresa por um decreto do Estado, né? É muito interessante como essa é a argumentação a argumentação oficial da própria Secretaria. E aí, tocando nesse ponto que você falou, Alessandra, que é a importância, né? As pessoas que trabalham com isso já vivem com recursos muito... minguados, né? Muito, assim... parcos recursos mesmo, esses números são todos muito impactantes, mas a matéria da Larissa tem um mérito também, que foi conversar com quem está esperando esse dinheiro, né? Você falou com a Geralda Chaves, que é uma pedagoga do Vale do Jequitinhonha. Ela é indigenista, tem um centro de memória indígena lá em Araçuaí, no Jequitinhonha, e ela mantém assim, esse projeto há mais de 20 anos, é um projeto super importante ali da região. E a Geralda, ela está inscrita, né, e foi aprovada em primeiro lugar no edital Minas Literária, né, que seria aí o terceiro edital dentre os 11. E aí ela me contou que estava esperando aí por mais ou menos R$50 mil para fazer uma reforma no centro de memória e assim poder receber mais pessoas lá dentro e espalhar mais esse trabalho dela, né, que é um trabalho muito importante. E aí ela me contou o seguinte, que já tinha contratado pedreiro e comprado material de construção para começar e também foi pega de surpresa quando a gente estava ali conversando, né, sobre essa questão dos editais não serem pagos. E aí ela ficou ali naquela margem, né, temendo ali um prejuízo mesmo por parte do Estado, né, que ela estava aguardando aquele recurso e pairou assim sobre a possibilidade que ela não recebesse isso. E aí sobre essa questão dos atrasos, né, quando eu recebi uma informação inicial de que os editais estavam atrasados, eu fui correr atrás disso, fui saber se configurava mesmo um atraso. E aí, quando eu conversei mais uma vez com a subsecretária, ela me falou que não existia um atraso, a gente não pode falar sobre atraso porque eles não divulgaram um cronograma para as pessoas, não divulgaram um cronograma ali, que existe um cronograma interno que eles trabalham com ele, mas não foi divulgado um cronograma. E a partir do momento que a gente não tem cronograma, não existe atraso. E aí é isso que a secretaria justificou, né? E aí acho que mostra também uma questão de uma falta de comunicação, né? De informação com essas pessoas. Porque a gente viu aí que a Geralda não sabia quando ia receber, estava contando com esse recurso, ela sempre participa desses editais. Inclusive, ela está inscrita em outro edital também para receber mais uma parte aí do valor e também não sabe se vai receber. Mas tudo isso aí pela reforma do Centro de Memória Indígena de Araçuaí. E na verdade isso até gerou, né? Essa matéria até gerou essa informação publicada com exclusividade pelo Jornal Estado de Minas, até motivou a Assembleia Legislativa a aprovar a convocação do secretário de Cultura para que ele vá lá explicar de fato o que aconteceu. Você vê, 50 mil é um recurso pequeno, né? Mas muito importante, né, para a movimentação, o fomento da cultura no Estado, né? São 50 mil para o projeto da Geralda, né? Mas que se ficar preso um ano pode significar a falência do projeto dela, que você falou que está tocando aí há 20 anos. Isso, mais de 20 anos, e aí ela está reformando ali o centro. Ela me falou que eles fazem um trabalho também de digitalização de informações sobre os povos indígenas ali da região, que eles fazem um projeto de pesquisa também sobre essas pessoas. Tudo isso para preservar a memória dos indígenas ali do Vale do Jequitinhonha. Pois é matéria importantíssima publicada, vamos seguir acompanhando esse tema, né, Larissa? Você falou também que conversou com pessoas dentro da secretaria, que existe ali um certo clima meio complicado, um clima interpessoal complicado e que teve demissões recentes, né, exonerações recentes na secretaria, que podem ajudar a explicar essa situação também da perda do prazo.
Isso. Dentro da diretoria de fomento, foram 10 exonerações voluntárias, né? No caso, os próprios servidores pediram para sair ali da secretaria por conta de um clima difícil, né? Com os gestores. E aí eu até cheguei a abordar esse assunto na minha entrevista com a subsecretária. Ela confirmou essas 10 exonerações voluntárias, né? Ninguém ali foi demitido, o pessoal pediu para sair mesmo por conta de uma dificuldade do clima ali dentro da secretaria. Isso tudo aconteceu entre agosto e setembro. E aí a secretária me confirmou que realmente essas pessoas pediram para sair, que isso pode ter acontecido por causa de alguns remanejamentos que foram feitos dentro da secretaria, os servidores não concordaram e a partir daí começaram essas exonerações. No entanto, a secretária disse que isso não prejudicou, né, que pode ter aumentado o volume de trabalho para outros servidores, causado ali uma sobrecarga, né, afinal são mais ou menos 10 pessoas, mas que isso não foi responsável pela questão do edital. Mas 10 servidores exonerados, eu acredito que tenha um peso assim, muito grande, né, para a execução dessas políticas. É razoável, né? Lógico a gente pensar nisso. Para finalizar esse assunto, você continua acompanhando na m.com.br a repercussão. Vai lá ler também as matérias que a gente já publicou. E eu convido também a ler uma matéria de novembro do ano passado, porque enquanto eu estava lendo as matérias da Larissa e conversando com ela também, lembrei de uma matéria que eu fiz no finalzinho de novembro, vai fazer um ano agora, fez um ano agora, essa semana, uma matéria que Minas rejeitou 54 milhões de reais em verbas de investimento do braço cultural do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. À época, né, esse dinheiro seria destinado à Fundação Clóvis Salgado, mantenedora do Palácio das Artes, e o governo do estado não atendeu ao prazo para poder se inscrever nesse programa do PAC e acabou perdendo essa verba de 54 milhões de reais. À época, o governo justificou, dizendo que dentro do projeto caberia a manutenção desse investimento feito, ou então a complementação de renda do investimento feito aos estados. Então, o governo achou que não valeria a pena receber, e aí, propositalmente, perdeu esse prazo. Mas aí a gente perguntou também se o governo do estado tentaria, de alguma forma, obter esse recurso para poder manter o Palácio das Artes, que é um equipamento fundamental para a cultura da capital mineira, e o governo não respondeu. Só trago essa notícia de um ano atrás aqui, para a gente ver que parece que é um modus operandi dentro da Secretaria de Cultura do Zema. A Secretaria de Cultura teve também recentemente problema com a eleição do Conselho Estadual de Cultura, teve que refazer a eleição, teve também problema com editais de vídeo. É uma pena, você lembrou aí do Palácio das Artes, né? Um local tão importante para a cultura mineira, que recebe tantas coisas legais e que está precisando, quem frequenta o Palácio das Artes sabe muito bem que ele está precisando de recursos para sua manutenção interna e também para a manutenção dos serviços oferecidos lá. Destaco aqui a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico de Minas Gerais, o Corpo de Baile de Minas Gerais, que são patrimônio dos mineiros, e as pessoas lá estão precisando de equipamentos, instrumentos musicais, melhores salários, para prestar esse serviço de excelência que, cito aqui, essas 3 instituições prestam semanalmente para os mineiros. Perfeito. Vamos fechar o nosso podcast com esse tema ainda, agora em outra pegada. Matéria de capa da quinta-feira do Estado de Minas. Show com verba pública custa quase 1 bilhão. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado, matéria assinada pela Larissa e pelo Gabriel Ronan, matéria do nosso núcleo de dados, que foi lá escarafunchar a tabela do TCE para poder entender como é que é essa situação, e viu que nos últimos 4 anos, né, de 2020 até 2024, cidades de Minas Gerais, especialmente cidades pequenas de Minas Gerais, gastaram muita grana para poder pagar artistas, para poder fazer aqueles shows. Quem conhece o interior sabe, né? Às vezes tem um festival específico da cidade, aquele festival anual, e traz os artistas para poder o pessoal, né, acompanhar, se divertir, ir no show mesmo. Mas é uma quantidade muito grande de dinheiro. A gente trouxe aqui os municípios que mais gastaram, a lista na matéria que você confere no Jornal Estado de Minas. Itabirito, Ituiutaba, Barbacena, Nova Lima, Itabira, Pirapora, Extrema, Buritizeiro, Itatiaiuçu e Ouro Preto. Todas cidades de interior,
Ouro Preto, Barbacena um pouco maiores, mas Nova Lima também, mais cidades pequenas. E os artistas que mais receberam dinheiro ao longo desse tempo todo, o Eduardo Costa lidera a lista, seguido por Leonardo, os dois sertanejos já clássicos, né, inclusive muito amigos, Fernando Sorocaba, César Menotti Fabiano, Barões da Pisadinha, Gina e Geno, Amado Batista, Diego e Vitor Hugo, Cleiton Romário e Felipe Araújo. São esses artistas. Vou passar a palavra para a Larissa. A gente tem que lembrar que não tem crime aí, né? Não tem crime. Não tem crime. Um especialista na matéria até fala, né? O que precisa ser analisado, por exemplo, é às vezes se o artista cobra um cachê extrapolando muito o que seria o cachê de mercado só porque é uma prefeitura. Isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso, uma análise que o próprio TCE pode se debruçar sobre e tentar trazer. Mas é legal falar sobre esse assunto, né? Até porque vira e mexe essa listinha de artistas aqui gosta de falar mal de Lei Rouanet, gosta de dizer que não precisa de cachê público. A gente já viveu isso, a gente já teve a CPI lá dos sertanejos há alguns anos atrás que falou sobre isso, mas isso volta a acontecer, né, Larissa? É isso mesmo. Eu confesso, assim, que Itabirito foi uma surpresa para mim. Belo Horizonte está lá do meio para o final da lista e Itabirito aí figura em primeiro lugar com mais de 11 milhões investidos nos últimos 4 anos em shows com empenhos da prefeitura, né, do dinheiro público. E aí, como o Bernardo pontuou aqui pra gente, o Eduardo Costa é o artista que mais fez shows em Minas Gerais, recebendo o cachê das prefeituras. Nesse período, né, de 4 anos, ele fez 69 shows, aí, passagens pelo nosso estado. E só em 2024, peraí, deixa eu pegar minha colinha. Em 2024, ele fez 28 shows. A gente ainda nem encerrou o ano e já tivemos 28 shows somente em prefeituras, né, recebendo dinheiro público do cantor Eduardo Costa. E aí o Tribunal de Contas chamou a atenção na cidade de Monsenhor Paulo, no sul de Minas. É uma cidade aí com mais ou menos 8 mil habitantes. O cantor cobrou 400 mil pela apresentação. E em Oratórios, né, já na Zona da Mata, uma cidade de 5 mil habitantes, ele faturou 280 mil. É uma diferença no cachê, né? A gente queria entender por que tem essa diferença. E aí, esse é um dos fatores que o tribunal pontuou aí para investigar uma possibilidade de crime mesmo. Porque até então as prefeituras empenharem recursos em shows não é crime. A prefeitura ela pode gastar com show o quanto ela entender, né? Quanto ela bem entender. Esse não é o problema. Por exemplo, se a prefeitura quiser gastar 100 milhões com show e 10 mil com educação, ela pode, não é um crime, desde que seja avaliada a moralidade desse recurso, né? Isso que o tribunal está trazendo, a moralidade desses empenhos, e isso vai virar uma investigação a partir desse levantamento que já foi divulgado. Eu conversei com o pessoal que levantou esses dados, né, lá no TCE, e eles me disseram que a partir dessa divulgação eles vão começar uma nova etapa, que é a investigação de o porquê desses gastos, né, que são tão significativos. Vale lembrar que esse levantamento ele é inédito, ele nunca foi feito aqui em Minas Gerais, e foi feito exatamente esse ano, né, em relação aos últimos 4 anos, justamente porque chamou a atenção. Pela primeira vez foi tão significativo e relevante esses gastos exorbitantes que chamou a atenção do tribunal a ponto deles irem atrás de analisar essa transparência e correr atrás do que são realmente esses gastos. É importante a gente destacar 2 coisas, né? Primeiro que, reafirmando aqui o que a gente já disse, cultura é direito, é importante que as prefeituras invistam em shows, em atração para a população, né? Porque a gente não quer só comida, né? A gente também quer diversão e arte. E também que o investimento em educação ele não pode ser menor do que na cultura, né? Porque a educação ela tem mínimos constitucionais de investimento, né? Agora, gente, é bom a gente sempre lembrar, e como bem a Larissa e o Bernardo destacaram, o levantamento não aponta, não está dizendo aqui, inicialmente, que tem nenhum tipo de crime, mas é bom que a gente reavivar a memória aqui para lembrar do esquema que existiu durante muitos anos em todo o Brasil de festas bancadas com recurso público, né? Isso já foi alvo de operações no Brasil inteiro da Polícia Federal, que existia um esquema muito grande, e uma das coisas que chamava a atenção no esquema, nessa época, que foi divulgado das festas com recursos
do Ministério do Turismo, na época era bancado pelo Ministério do Turismo, era essa diferença de cachê. Então, acho que talvez o que chame a atenção aí é essa diferença. Um município muito pequeno, a população do município tem direito à cultura, mas há que se ter ali uma razoabilidade na aplicação e no que é pago, né? Porque não pode faltar para a cultura, mas também não pode faltar para outras áreas. Talvez o que falte aí é o Tribunal de Contas tem, em alguns casos, uma tabela do que pode ser cobrado referencial de preços na área da saúde. Há uma tabela referencial de preços para os hospitais públicos. Talvez uma tabela para referenciar esse pagamento, porque eles são muito exorbitantes. A matéria detalha aqui essa diferença de cachê. Uma cidade muito maior, com a capacidade de investimento, paga 400 mil e uma menor paga 280, que é mais do que a metade. Então, eu acho que se aprofundar aqui, talvez saia daí alguma padronização para esse investimento que é importante, né? É por isso que é muito importante o que a Larissa destacou também, que esse levantamento do TCE é um levantamento ainda meramente informativo, mas é preliminar, porque eles ainda vão investigar, se debruçar sobre nesses isso. casos que são mais, né, que chamam mais atenção. E a título de curiosidade, né, o show mais caro que Belo Horizonte, a nossa capital, já pagou foi 330 mil. Foi um show dos Barões da Pisadinha no ano passado, que teve, eu acho que acredito que foi ali na Praça da Estação, se eu não me engano. Então, assim, Belo Horizonte... O mais caro de Belo Horizonte. O mais caro de Belo Horizonte nos últimos 4 anos. E o mais caro de todos? O mais caro de todos, o show mais caro de todos, assim, o ticket médio do Gustavo Lima é o mais caro. Tá ali acima dos 700 mil. Assim, foi um cálculo que o nosso núcleo de dados fez. Apesar do Eduardo Costa ter recebido mais, o ticket médio mais caro dos shows é o do Gustavo Lima, que tá ali acima dos 700 mil. A matéria traz aqui em destaque, né? São 734 mil, em média, que cobra o Gustavo Lima desde 2020 para fazer shows em cidades mineiras com verbas da prefeitura. A lista segue com Wesley Safadão, Vitor e Léo e Jorge Matheus. Talvez seria bom cotejar, né? Cotejar, perdão, né? Com o que é cobrado na iniciativa privada, né? Tipo, o Gustavo Lima vai fazer um show num Mineirão. Será que tem esse custo todo, é cobrado de onde contrata para fazer esse show, né? É o que o especialista até traz na Faz matéria. essa defesa, Vamos fazer, não tem problema nenhum nesse, como vocês bem destacaram, a galera tem que se divertir, tem que ter, né, não tem um limite, um momento de fuga ali, de um limite ouvir legal, uma música, né? Mas vamos ver se a galera tá cobrando mais caro, como é que é. Até porque esses shows em cidades pequenas, obviamente, exigem, a demanda de estrutura é menor, né? O artista talvez não leve uma equipe tão grande junto com ele. Não sei, isso aí é uma outra discussão. Mas, de novo, né? Já fiz isso dezenas de vezes nesse podcast, mas é porque realmente é interessante. Vai lá ler a matéria, porque tá interessante e dá para montar uma bela playlist, né, Larissa, com essa galera. Com certeza. Lembrando que no nosso site, o Gabriel Ronan, do nosso núcleo de dados, ele fez algumas visualizações digitais que vocês podem clicar, podem interagir. Tá lá na matéria no site, acho que vale a pena conferir. É só fazer um destaque que eu acho importante, que o Tribunal de Contas tem feito algumas ações de fiscalização prévias interessantes, né? Ele fez essa dos shows, ele fez a da saúde, né? Semana passada, 3 dias de blitz surpresa para averiguar as condições dos hospitais em Minas Gerais, tanto de Belo Horizonte quanto do interior, foi muito interessante, e fez o ano passado um trabalho muito importante, que foi do monitoramento prévio do aumento salarial dos vereadores em todas as câmaras. Algumas tiveram que antecipadamente, se antecipando a alguma ação judicial, alguma ação do tribunal, devolver recurso para os cofres públicos, né? Então é interessante que o tribunal tem uma estrutura tão gigantesca, né? Um tribunal tão grande, com salários tão elevados, preste esse serviço para a população, né? Com certeza. Bom, a gente vai ficar por aqui, nosso podcast já se estendeu bastante, mas é porque os temas, de novo, foram muito interessantes. Semana que vem, provavelmente... Semana animada, né? Semana que vem, provavelmente, será assim também. Eu queria agradecer a Larissa e a Alessandra pela participação na nossa edição agora dessa sexta-feira. Obrigada. Obrigada, até mais. Agradeço também a você que nos assistiu pelo canal do YouTube do Portal A e nos ouviu também no seu agregador de podcast.
Essa foi a edição desta semana do Política em Pauta, mas semana que vem a gente está de volta de novo, fazendo essa varredura dos temas mais importantes e das matérias exclusivas que a gente publicou no estado de Minas. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.